Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, neurolinguismo e administração. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o empresário, jornalista, Jefferson de Souza. Jefferson, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite, sempre à disposição. Quando a gente fala de neurolinguismo, a gente fala de uma ciência que ganhou muita força no Brasil com um médico muito famoso, escritor de vários livros, que é o Dr. Laí Ribeiro. E o neurolinguismo, ele traz uma proposta muito interessante de programação mental. Só que como funciona essa programação e como ela pode ser atrelada à administração de empresas? Eu sei que o senhor trabalha com vários empresários prestando consultoria justamente na parte de treinamento gerencial. E óbvio que quanto mais preparada e afinada for a mente de alguém, melhor o desempenho dessa pessoa diante de sua carreira profissional como um todo. Você não precisa ser um executivo para usar as ferramentas de um executivo. As ferramentas de um executivo normalmente são úteis para todos os profissionais, porque são ferramentas baseadas na lógica, né, e no pensamento produtivo. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse primeiro a definir o que é neurolinguismo, para as pessoas em casa poderem entender, e qual é o seu processo básico de funcionamento. Se não fosse incômodo. Ok, Ney. Na verdade, do que a gente está falando basicamente? De comunicação, que é atestado recentemente por uma pesquisa enorme que o LinkedIn fez, né, divulgada há poucos dias, ouvindo headhunters, pessoas que contratam profissionais em grandes empresas, 12 milhões de vagas eles foram buscar junto a essas pessoas, quais eram as competências que eles buscavam nas pessoas a serem contratadas. E a comunicação apareceu em primeiro lugar. Ou seja, é o tema mais relevante da atualidade em termos de mercado de trabalho, de empreendedorismo. E esse tema ele vem no momento de pandemia, que é esse momento em que muitas pessoas estão isoladas e precisam potencializar justamente essa capacidade de comunicação, porque ela tem recursos mais limitados. Se as pessoas estão no home office, se comunicando através de ferramentas como Zoom, Google Meet, enfim, essas ferramentas de interação pela internet, elas limitam a nossa capacidade de comunicação, porque a nossa capacidade de comunicação ela é muito maior do que simplesmente aquilo que eu falo, não é? Perfeito. Aquilo que eu falo, ela é uma parte. Então, a neurolinguística ela é uma parte da neurocomunicação, que é um campo de estudo novo que se abriu nos últimos tempos, com a neurociência aplicada à comunicação, e ela trata justamente dessa capacidade de ativar na mente do outro, a partir de palavras, de ideias, de conceitos, sensações que levem à tomada de decisão. Então é disso que a gente está falando. Neurocomunicação, neurolinguística, nessa capacidade humana que nos diferencia de todos os outros animais. Essa capacidade complexa, porque a nossa comunicação ela não se faz apenas pela voz. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de limitação de recursos, a gente lança mão sim, da capacidade argumentativa, da retórica, da linguística, enfim, de uma série de ferramentas para atingir o objetivo, que é tocar o outro. Basicamente, a comunicação se faz dessa maneira. A gente tem alguns elementos na comunicação que são extremamente importantes. O receptor e o emissor. Primeiro tem um emissor, alguém que emite uma mensagem, o receptor que deve recebê-la. Mas, como a gente vê hoje no Brasil, estamos numa situação de polarização. Temos falsos emissores e falsos receptores. Um lado fala, o outro não ouve. Um lado fala, o outro também não ouve. Então, a comunicação não acontece, nesse caso, se a gente levar para esses exemplos de polarização. Quando que a comunicação acontece? Quando o emissor emite uma mensagem, o outro lado assimila essa mensagem, processa essa mensagem e devolve um feedback. É um ciclo a comunicação. A comunicação é um processo. E esse processo básico acontece entre os seres humanos quando alguns elementos que não estão... alguns elementos que estão absolutamente afinados para que ela aconteça. Se a gente tiver emissor funcionando, receptor funcionando, utilizar o canal certo, o código certo e o conteúdo adequado, a comunicação acontece. Perfeito. Quando falamos também de neurolinguismo, a gente fala de camadas psicológicas diferentes. Então, o cérebro ele é dividido em camadas diferentes, de uma camada mais interna, mais
instintiva, se não me engano, inclusive a denominação é reptiliana, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a definir isso, até aquela camada mais consciente que literalmente mantém contato através da nossa inteligência com o resto do mundo. O senhor poderia explicar para as pessoas como funciona o cérebro humano de maneira básica dentro do campo da comunicação? Isso, eu vou buscar um autor lá dos anos 70 chamado Paul MacLean, que ele tem uma teoria chamada teoria do cérebro triuno, e aí a gente faz algumas ressalvas, porque essa teoria, ela divide didaticamente as estruturas cerebrais. Porque na prática, esses compartimentos não são exatamente como essas caixinhas fechadas. Então, assim, reptiliano é o cérebro mais primitivo. O nome até é equivocado, porque nós não viemos dos répteis, nós viemos dos mamíferos, então é um cérebro de macaco, que é o cérebro mais primitivo no sapiens sapiens, que somos nós. Então, esse cérebro primitivo ele vem programado para 4 coisas muito básicas, que são a reprodução, acasalar, se alimentar, fugir e lutar. São 4 programações básicas que o ser humano tem em momentos de perigo. A gente pode avançar ou fugir, ok? Se a gente precisa defender a nossa prole, a gente avança, por mais que seja um inimigo feroz. Então, esse é o reptiliano, que seria o cérebro de macaco. O límbico, que fica no meio do cérebro, middle brain, esse cérebro ele é responsável pelas emoções. E aí juntando esse das emoções com o límbico, que é o primitivo, a gente tem 90% das nossas decisões atreladas nessas 2 partes, digamos assim, do cérebro. Por fora, a gente tem aquilo que a gente sempre vê em imagens de cérebro, enrugadinho, aquela imagem enrugada, aquilo é o neocórtex frontal. O neocórtex, ele é a parte que mais evoluiu no ser humano na face da Terra, né? O animal que mais teve evolução do neocórtex foi o ser humano, e é o que dá a capacidade de pensar. É o cérebro racional. No entanto, maior parte das decisões estão no emocional e no límbico, como eu já falei. As decisões não estão, em sua maior parte, no cérebro racional. E aí que está o grande segredo. A gente precisa aprender a interagir com as pessoas, saber como as pessoas funcionam, justamente para buscar as decisões mais racionais. Porque no dia a dia nós não somos racionais. Tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio, que é um dos mais importantes do mundo, que lançou um livro que trouxe grandes novidades, chamado O Erro de Descartes, que justamente trata que o grande erro de Descartes foi tratar o ser humano como um ser racional. E não somos. A economia comportamental, que já ganhou o Nobel lá em 2002 com o Kahneman, já mostrou que nós somos emocionais. O Damasio tem uma frase que ele diz: nós não somos seres racionais que sentem emoções. Nós somos seres emocionais que podemos racionalizar algumas coisas se estivermos preparados para isso. Precisamos estar preparados. E como estamos falando de mundo corporativo, essa preparação precisa ser feita adequadamente. E ela parte basicamente da liderança. O grande líder é o cara que consegue se comunicar bem, que consegue entender o outro, saber as reações do outro e a partir dali tomar as suas decisões. Saber que tem gente que não funciona de manhã cedo, que não adianta marcar a reunião 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, para uma pessoa que funciona mais à tarde. Então ele precisa perceber as pessoas, saber que pessoas com fome tomam decisões erradas. Pessoas com fome no mercado a gente vai no mercado com fome e compra mais do que precisa, compra bobagem, compra comida de baixa qualidade, cheia de gordura, saturada. Enfim, esse tipo de conhecimento ele precisa fazer parte. Eu quero dar um exemplo muito, muito claro que está sendo aplicado na prática aqui pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Eles estão fazendo uma experiência lá na Vara da Família. A Vara da Família sempre são casos complicados, negociações difíceis entre pessoas que estão brigadas e disputando coisas extremamente emocionais, né? E eles fizeram lá, separaram em 2 grupos e fizeram uma coisa muito simples. Começaram, antes das audiências de conciliação, servir para um grupo de teste suco de uva, desse suco de caixinha, bem doce. Serviram para essas pessoas e serviram água para o grupo de controle. Ao final da experiência, eles chegaram à conclusão de que no grupo de controle, que só bebia água, os acordos eram fechados em 45% das vezes, 45% dos casos. No grupo que bebia suco de uva, esse índice subia para 76%.
Olha que mágica, suco de uva. O que explica isso? A neurociência explica. O cérebro da gente, ele é um órgão que gasta 20% de toda a energia que nós consumimos no corpo. Você veja, nós temos coração, rim, fígado, tudo funciona. O cérebro consome 20%, é um órgão extremamente que necessita de energia. Se a gente toma decisões cansado, com fome, não dormiu direito no dia anterior, vamos ter decisões erradas. Vamos nos comunicar inadequadamente, vamos ser agressivos na linguagem. Agora, se eu sou uma pessoa que tem esse conhecimento no mundo corporativo, percebo que alguém está tendo algumas atitudes um pouco agressivas, começa a prestar atenção na pessoa em vez de julgá-la, condená-la ou demiti-la, de repente, né, porque isso pode acontecer. A pessoa tem um determinado comportamento porque ao longo de anos ela passa com um problema de insônia e o chefe não se preocupa em saber se essa pessoa tem um problema ou não tem. Então, a liderança, a comunicação, ela acontece de uma forma muito mais eficaz quando a gente presta atenção no outro. Porque o fim da comunicação, o objetivo dela é sair da minha mente, a informação, a ideia, o projeto, chegar na mente do outro. E isso só acontece a partir de uma comunicação eficaz, entre dois seres humanos abertos à comunicação. Senhor Jefferson de Souza, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.